Olá pessoal, aqui é o professor Magrão com a aula 28 aí para o terceirão 2020, ok? Vamos lá, funções par, ímpar, monotônica e periódica. Eu colei aqui nesse primeiro slide o quadrinho da aula, onde você vai ver aqui as definições para função par, função ímpar, ali né, as funções monotônicas, né? Se ela é crescente em todo o seu domínio, ou decrescente, ou não decrescente, tá? Você vai e dê uma olhada em cada um desses tópicos aqui. E por fim aqui, a definição para função periódica, ok? Vamos ver como isso funciona no decorrer dos exercícios, tá ok, pessoal? Vamos lá, vou fazer aqui com vocês o exercício 1. Analise as afirmações a seguir e classifique-as em V ou F. Toda função par não é injetora. Então, primeiro eu destaquei aqui a definição para a função par, certo? Ó, f de A em B é par quando x pertence a A, que é o domínio aqui da função, certo? E menos C, somente C, menos x pertence a A também, ou seja, x e menos x são elementos do domínio da função. E f de menos x é igual a f de x para todo x pertencente ao domínio, tá? Então, basicamente, uma função é par quando f de menos x é igual a f de x. Tudo bem, pessoal? Beleza. E o que seria uma função injetora? Então, a definição que eu vou colocar para vocês aqui é a seguinte. Se você tem lá x distintos, né? x1 diferente de x2... e eles levam a imagens distintas, né? f de x1 diferente de f de x2. Quando a gente está em aula aí, né? Matando um pouquinho da saudade, se você tem indígenas distintos, eles vão atingir animais distintos, tudo bem? Então isso aí é o que vai definir uma função injetora. Bom, perceba que se a função é par, ele já está falando aqui que você vai ter índios distintos, né, x e menos x, tendo aqui a mesma imagem. F de menos x é igual a f de x. Logo, pessoal, já de cara, tá? Uma função par, ela não é injetora, tá ok? Você vai perceber que a função par, se a gente fosse analisar ela graficamente, ela tem uma simetria em relação ao eixo y, né? Como se o eixo y fosse um espelho. Então, ela não vai ser injetora, ok? Bora lá para o item B. Se f é ímpar, então ela é sobrejetora. Legal, tá? Vamos ver aqui a definição de função ímpar. Uma função é ímpar quando é uma função de A em B, quando x e menos x, elementos do seu domínio, geram ali, ó, f de menos x igual a menos f de x para todo x, para todo x pertencente a A. Nesse caso, lembra que a função era par quando f de menos x é igual a f de x. Para a função ser ímpar, ó, f de menos x é igual a menos f de x, tá ok? Isso aí vai definir uma função ímpar. E quando ela vai ser sobrejetora? Então eu coloquei aqui a definição que eu recortei do quadrinho, acho que é da aula 27, dá uma olhada lá. Uma função f é sobrejetora quando cada elemento de seu conjunto de chegada está associado a, no mínimo, um elemento do seu domínio. Ou seja, tá? A gente sempre usa esse resumo aqui. F de A em B, ela vai ser sobrejetora quando a imagem for igual ao contradomínio. Tudo bem? Bom, lembra que quando eu tenho uma afirmação, né, uma proposição do tipo condicional, né, se então, ela vai ser falsa somente no caso Vera Fischer. Então, para eu provar, ela só vai ser falsa se houver Vera Fischer. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Se eu conseguir achar uma função ímpar e ela não for sobrejetora, essa afirmação vai ser falsa, tá? Então, eu peguei e construí uma bem bonitinha aqui, que seria f de x igual a x, tá? F de x igual a x é uma função conhecida nossa, é aquela identidade, é aquela bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Mas aqui, olha só o que eu fiz, eu restringi o domínio dela. Eu falei, olha, eu quero uma função f de x igual a x
de menos 1 a 1 em reais, tudo bem? Então aqui eu defini uma função que ela é ímpar, tudo bem? A f de x igual a x é uma função ímpar. Percebe que, olha, se x é igual a menos 1, né, ó, f de menos 1 vai dar menos 1. Se x é 1, vai ficar f de 1 é 1. Então aqui vale a afirmação f de menos x é igual a menos f de x. Você pode encaixar isso aqui perfeitamente em função ímpar. Agora olha só que interessante, pessoal. Eu tenho aqui uma função ímpar, tá? E ela está definida nesse intervalo aqui, olha. O domínio eu deixei aqui nessa linha vermelha para ficar mais fácil de você entender aí, tá? O domínio vai de menos 1 até 1, certo? A imagem dessa função, por outro lado, vai ser aqui, olha, apresentada por esse intervalo que eu destaquei em azul, que também vai de menos 1 até 1. Mas olha o contradomínio da minha função f, é o conjunto dos reais. E a imagem é o intervalo de menos 1 a 1. Então ela é sobrejetora? Não. Por quê? Para ser sobrejetora, a imagem deve ser igual ao contradomínio. Então eu tenho uma função ímpar que não é sobrejetora. Logo, essa afirmação do item B é falsa. Ok, pessoal? Bora lá para o item C. Toda função crescente é injetora? Então, vamos ver o que seria isso, esse negócio de função crescente, tá? F de A em B é crescente quando, para todo x e y pertencente a A, que é o domínio aqui da função, x menor que y implica f de x menor que f de y. Então, olha lá, pessoal. Você vai colocar aqui ele em sequência. X menor que y vai gerar aqui a imagem de x menor que a imagem de y. Isso vai ocorrer quando nós temos uma função crescente. O que seria uma função injetora? A gente viu aí no item A, né? Uma função é injetora quando indígenas diferentes atingem animais diferentes. Ora, se eu estou dizendo que x é menor do que y, eles são o mesmo cara? Não, são caras diferentes. E eles estão atingindo os animais aqui, as imagens f de x, que é menor que f de y. São imagens iguais? Não, são diferentes. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função crescente, né? Então, indígenas diferentes vão acertar aqui animais diferentes. Logo, eu tenho que toda função crescente é injetora. Só para relembrar aqui, tá, pessoal? Todo A é B pode ser representado também se A, então B, tá ok? Por isso que essas três afirmações aqui feitas até agora, né, o item A, B e C, eles podem ser lidos aí com esse quantificador todo ou com a conectivo lógico aqui, né, o C então, tá bom? Tem o mesmo significado lógico, beleza? Bora lá para o item D. O item D, toda função decrescente é invertível. Opa, pera um pouco. Primeiro, o que é uma função decrescente? Então, f de A em B é decrescente quando, para todo x e y pertencente ao domínio, x menor que y implica f de x maior que f de y. Olha o que aconteceu aqui em relação a crescente, pessoal. Crescente, ela tinha x menor que y, caía em f de x menor que f de y. Decrescente, ele troca aqui as desigualdades, tudo bem? E isso para todo x e y pertencente ao domínio. Não vale um pedaço do domínio fazer um serviço e outra parte do domínio crescer ou ser constante, tá? Então aqui no nosso caso, essa desigualdade aqui, essa afirmação vai valer para todo o conjunto A. Bom, enfim, o que seria... toda função decrescente é invertível. O que seria uma função invertível? Ó, eu coloquei aqui embaixo, retirei também do quadrinho da aula 27, tá? Olha, uma função é invertível se e somente se é bijetora. Caso você não lembre, aqui eu tenho, olha, uma função f é bijetora quando é injetora e sobrejetora, tá? Então, o que a gente vai verificar? Ora, eu tenho lá uma função decrescente. Será que ela é bijetora? Tá? É essa pergunta que você vai fazer. Por quê? Se ela for bijetora, então ela é invertível. Então eu montei aqui um gráfico no GeoGebra. Olha só, pessoal. Nesse meu gráfico, eu tenho aqui uma função f de x igual a x ao quadrado.
Só para a gente não fazer confusão, tá? Porque alguém vai olhar, professor, mas essa daí não é uma função decrescente, tá? Então eu vou considerar o domínio de menos infinito até zero, tá? Então o domínio, o x que eu estou usando, ó, ele vem até aqui no zero. Aí sim, então eu tenho uma função decrescente. O contradomínio da minha função é o conjunto dos reais. Lembra que para ser bijetora ela tem que ser injetora, tá? Então olha, f de x igual a x ao quadrado para x indo de menos infinito até zero, ela vai ser injetora. Eu estou mexendo aqui nesse vermelhinho aqui, tá? Que é o x, tudo bem? Que é o indígena. Ele vai aqui, ó, no desenho, na função, no gráfico e me devolve aqui a imagem. Então, de menos infinito a zero, a minha função f de x definida nesse intervalo aqui, ela é injetora, tudo bem? Agora, será que ela é sobreejetora? Quando eu habilitei o rastro aqui, ele vai pintando tudo que essa função faz aqui no eixo y. Então, a pergunta que eu faço é, qual é a imagem dessa função f de x igual a x ao quadrado aqui? A imagem vai ser do vértice dela para cima, tudo bem? Ou seja, a imagem é fechado em zero para o mais infinito. E o contradomínio dessa função é o conjunto dos reais. Logo, ela não é sobreejetora. Voltando ao nosso, voltando aí ao nosso slide, aqui, pessoal, se ela não é sobreejetora, a minha função não é bijetora. Logo, a afirmação toda função decrescente é invertível, ela é falsa, tudo bem? Eu acabei de apresentar.